Olá! Você sabia que em algum momento da distribuição de água pode ocorrer entrada de ar nas tubulações da Sanepar? Isso pode ocorrer, pois apesar do sistema de distribuição ser planejado, construído e operado para a distribuição de água, quando tem o corte do fornecimento ou a intermitência no abastecimento, por exemplo, o ar pode entrar nas tubulações. Mas em que isso afeta o consumidor? Será que esse ar prejudica a medição do consumo? Sobre isso, podemos ficar tranquilos. O ar que entra pela rede de distribuição de água não altera de forma alguma o consumo do cliente. Para você ter ideia, em testes realizados, tanto laboratoriais quanto em situações reais, a quantidade de ar que passou pelo hidrômetro é tão pequena que não chegou a representar diferenças significativas para o consumo. Porém, caso o cliente ainda assim suspeite que o ar esteja comprometendo seu consumo, devemos tomar algumas atitudes. Pensando sempre de forma coletiva e nunca individualizada, nos pontos onde há intermitência ou onde a interrupção no abastecimento é maior, a Sanepar deve instalar ventosas na rede de distribuição de água. Essas ventosas, que são equipamentos testados e tecnicamente aprovados, têm como função justamente eliminar o ar que se formou na rede antes que ele chegue à casa dos clientes. Portanto, o usuário que suspeitar da influência de ar na medição de seu consumo de água poderá solicitar, junto à Sanepar, a instalação de um eliminador na rede de distribuição, mediante protocolo de abertura de pedido administrativo. Assim, a solicitação do usuário será devidamente analisada pela Sanepar, sempre em conformidade com os procedimentos previstos no Decreto Estadual 953/07. Mas se o cliente optar por ele mesmo instalar o eliminador na rede de distribuição, isso é possível? A instalação de equipamentos individuais na rede pública de distribuição de água é ilegal, uma vez que o cavalete é considerado como rede pública, ou seja, de responsabilidade da Sanepar. Por isso, qualquer equipamento ou aparelho que seja colocado na rede pública somente poderá ser instalado pela Sanepar ou com sua expressa autorização, sobretudo devido a esses aparelhos não possuírem a aprovação do Inmetro, exigida por lei. Mas então, qual o motivo dessa instalação ser de responsabilidade apenas da Sanepar, por exemplo? Você sabe quais riscos esses aparelhos podem trazer para a população? Por colocar em risco a saúde pública da população devido a uma possível contaminação, a instalação desse tipo de equipamento só poderá ser realizada por pessoas capacitadas, como os técnicos da Sanepar. Esses equipamentos são pontos abertos na rede e, como tal, são possíveis focos de contaminação, afetando assim a qualidade da água que os clientes estão recebendo. O pior é que o problema não fica restrito a uma residência, mas pode se espalhar por todo o setor de abastecimento. Dessa forma, uma ação individual pode comprometer toda uma coletividade, risco que a Sanepar não pode correr, já que ela é responsável pela rede pública de abastecimento e pela qualidade do produto até o ponto de entrega. Assim, devemos estar cientes que qualquer problema que ocorra na rede de abastecimento deve ser monitorado e controlado pela Sanepar para que este seja solucionado de forma eficiente. Acima de tudo, devemos tentar entender o problema do cliente, analisando as inconformidades de acordo com a legislação vigente. Até a próxima!